Imagine esse cenário. Acabou de iniciar uma nova jornada de jejum. Está cheio de determinação, pronto para carregar no botão de reinicialização da sua saúde. Afasta o prato, mas mantém uma garrafa de água enorme mesmo ao seu lado. Parece completamente inofensivo, certo? Quase medicinal. O conselho comum ecoa na sua mente. Se não está a comer, precisa de beber mais para compensar. Precisa de expulsar todas as toxinas. Acredita que quanto mais água beber, mais limpo o seu sistema se tornará. É um pensamento profundamente reconfortante. Mas, infelizmente, é também uma armadilha perigosa. Cada gole de água simples que toma está calmamente a alterar a química delicada dentro da sua corrente sanguínea. Pode sentir que está a fazer uma limpeza profunda, mas na verdade está a empurrar o seu corpo para uma crise oculta. Já alguma vez viu um maratonista colapsar a poucos passos da linha de chegada? As pessoas presumem quase sempre que estão desidratadas devido ao esforço intenso. Mas, muitas vezes, a realidade é exatamente o oposto. Beberam demasiada água simples sem repor os seus minerais essenciais. Estão a sofrer de uma diluição perigosa do sódio no sangue conhecida como hiponatremia. E quando jejua às cegas, partilha exatamente esse mesmo risco invisível. Olhemos para a ciência do que está a acontecer dentro de si. O seu sangue depende de uma amplitude de espessura muito estreita, cientificamente conhecida como osmolalidade. Esta situa-se por volta dos 290 miliosmoles por quilograma. Pense na sua corrente sanguínea como um oceano interno. Precisa de uma quantidade específica de sal e minerais para sustentar a vida. Quando jejua, interrompe completamente a ingestão destes minerais provenientes dos alimentos. No entanto, o seu consumo de água continua a aumentar sem controlo. Com cada copo, o seu oceano interno perde a sua estrutura. Torna-se perigosamente diluído. Ora, a biologia obedece a uma regra estrita chamada osmose. A água move-se sempre em direção a áreas com uma maior concentração de minerais dissolvidos. Como a sua corrente sanguínea está agora fortemente diluída, a água procura um ambiente mais salgado e estável. E, infelizmente, essa concentração mais elevada existe dentro das suas próprias células cerebrais. É aqui que o perigo invisível finalmente se dá a conhecer. Já sentiu uma dor de cabeça pulsante, tonturas repentinas ou uma vaga de náuseas durante um jejum? Pode ter sorrido perante a dor, pensando: excelente, o detox está a funcionar. As toxinas estão finalmente a sair do meu corpo. Lamento informar, mas essas sensações não são sinais de desintoxicação. São os sintomas físicos do inchaço das suas células cerebrais. Os seus neurônios estão a atrair esse excesso de água e a pressionar contra os limites rígidos do seu crânio. Está, literalmente, a afogar as suas células de dentro para fora. Pode olhar para a sua urina cristalina e sentir orgulho, acreditando que reflete uma saúde perfeita. Mas no contexto do jejum, a urina cristalina não é um sinal de pureza. É um alarme vermelho estridente de que o seu equilíbrio interno protetor foi quebrado. Isto leva-nos a uma das experiências mais confusas e frustrantes que enfrentará durante um jejum. Está a fazer tudo bem. Está a beber 3 ou 4 litros por dia. Leva a sua garrafa de água para todo o lado. No entanto, a sua boca parece lixa seca. E pior ainda, corre para a casa de banho a cada 30 minutos. É exaustivo. Pode olhar-se ao espelho e perguntar-se: como é que posso ter tanta sede quando estou a beber um oceano de água? Para entender este mistério, precisamos de falar sobre uma hormona que provavelmente só associa ao açúcar e à gordura corporal: a insulina. A maioria das pessoas pensa que a insulina é apenas uma hormona de armazenamento, mas a insulina tem, na verdade, um segundo trabalho secreto e altamente importante. Atua como um guardião rigoroso para os seus rins. Quando está a comer normalmente, a insulina está à porta e diz aos seus rins para reterem o sódio. Mantém os minerais bloqueados lá dentro. Mas quando deixa de comer e começa o seu jejum, os seus níveis de insulina caem drasticamente. O guardião abandona o seu posto. De repente, os portões biológicos abrem-se de par em par. Os seus rins entram num estado único conhecido cientificamente como a natriurese do jejum.
Sem a insulina para o reter, o sódio sai disparado do seu sistema. E como a biologia dita que a água segue sempre o sódio, ela arrasta uma quantidade maciça de fluido consigo para fora. Visual. Um cientista boneco de palitos num quadro de giz a apontar para um gráfico que mostra a insulina a cair drasticamente enquanto uma onda de água azul e cristais de sal brancos escapa de um diagrama de um rim. Esta perda de fluidos maciça e rápida leva a um momento que engana quase todos os que tentam jejuar. Acorda na segunda ou terceira manhã. Sobe para a balança da casa de banho. Olha para baixo e fica espantado. Perdeu 2 ou 3 quilogramas praticamente da noite para o dia. Sente-se incrível. Celebra, pensando que a gordura teimosa está finalmente a derreter da sua cintura. Isto é frequentemente celebrado como o efeito whoosh. Mas a verdade brutal da fisiologia conta uma história muito diferente. Quase não perdeu gordura nenhuma. O que está realmente a experienciar é o seu fígado a queimar desesperadamente a sua reserva de açúcar de emergência, conhecida como glicogênio. Aqui está a rasteira biológica. Cada grama de glicogênio está quimicamente ligado a cerca de 3 ou 4 gramas de água. À medida que o seu corpo decompõe esse glicogênio para o manter com energia, liberta uma inundação repentina e maciça de água interna, que vai diretamente para a sua bexiga. E isto traz-nos ao derradeiro paradoxo da hidratação no jejum. Neste momento, o seu corpo está a comportar-se exatamente como um balde com um buraco gigante no fundo. Despejar água simples e vazia neste sistema não faz absolutamente nada para hidratar as suas células. Ela flui diretamente através do buraco e, pior ainda, lava os poucos minerais preciosos que lhe restam diretamente pelo ralo. Continua a beber porque a sua garganta está seca, mas as suas células estão a gritar por algo inteiramente diferente. Na verdade, não tem sede de mais água. Tem sede da cola biológica necessária para manter essa água dentro do seu corpo. Está faminto por sódio. Ao ultrapassar a marca das 24 ou 48 horas do seu jejum, a situação dentro do seu corpo muda drasticamente. Já não está apenas a perder água. Uma batalha silenciosa e feroz começa a desenrolar-se nas profundezas dos filtros microscópicos dos seus rins. Vamos aproximar a imagem. O seu corpo percebeu que não vem comida a caminho. Ele muda a sua fonte de energia primária. Começa a queimar a gordura corporal armazenada para obter energia. Este processo incrível produz um novo tipo de combustível chamado cetonas. As cetonas são fantásticas para o seu cérebro, mas acabam por ter de ser eliminadas do seu sistema. Tem de passar pelos túbulos incrivelmente estreitos dos seus rins para sair do corpo. Mas, precisamente aqui, ocorre um engarrafamento biológico. Há um outro produto residual à espera na fila para excreção. Chama-se ácido úrico. Em circunstâncias normais, o ácido úrico flui suavemente para fora. Mas o jejum muda as regras. Quando as cetonas chegam aos túbulos renais, é-lhes concedido um passe VIP absoluto. Elas passam diretamente para a frente da fila biológica. E porque existem apenas um número limitado de portas de saída, o ácido úrico é empurrado para o lado. É forçado a ficar para trás, circulando de volta para a sua corrente sanguínea. Visual. O cientista boneco de palitos a apontar para uma secção transversal microscópica de um túbulo renal, mostrando cetonas brilhantes semelhantes à energia a passar facilmente, enquanto moléculas de ácido úrico serrilhadas são bloqueadas e acumulam-se. É aqui que o perigo invisível começa a tomar uma forma sólida e física. À medida que o ácido úrico fica preso e se acumula nos dias seguintes, torna-se altamente concentrado. Começa a cristalizar-se em fragmentos microscópicos e afiados como navalhas que flutuam no seu sangue. Ao mesmo tempo, o processo de expulsão dessas cetonas torna a sua urina extremamente ácida. Criou agora a tempestade perfeita e aterradora. Um ambiente ácido combinado com cristais flutuantes. É a receita exata para que esses fragmentos microscópicos se aglomerem e formem uma dolorosa pedra nos rins. Muitas pessoas sentem uma dor súbita na zona lombar durante um jejum. Elas ignoram-na. Pensam que apenas dormiram mal ou que os seus músculos estão cansados pela falta de calorias.
mas deve saber como interpretar os avisos físicos. Uma dor muscular normal permanece perto da superfície das suas costas. Altera-se quando se espreguiça ou se move. A verdadeira dor renal é inteiramente diferente. Origina-se nas profundezas da sua lateral, mesmo no flanco. Irradia poderosamente para a frente, para o seu abdômen, e desce em direção à virilha. Não desaparece quando muda de posição. Este é o grito desesperado de um rim a lutar contra a pressão intensa da química aprisionada. Talvez esteja deitado na cama, já avançado no seu jejum. De repente, o seu coração começa a bater fortemente no peito. Sente-se agitado, invulgarmente ansioso, e os seus músculos podem até começar a ter espasmos. A maioria das pessoas entra imediatamente em pânico, assumindo que o seu açúcar no sangue caiu para um nível perigoso. Mas, se está de experienciar isto, raramente se trata do açúcar no sangue. Está, na verdade, a sofrer uma falha de energia biológica. Para entender isto, precisa de conhecer um motor microscópico dentro das suas células chamado bomba de sódio-potássio. Esta pequena máquina é incrivelmente exigente. Consome até 40% de toda a sua energia em repouso apenas para manter uma carga elétrica estável nas membranas celulares. É a bateria literal que permite ao seu coração bater ritmadamente e ao seu sistema nervoso disparar sinais. Mas quando os seus eletrólitos se esgotam, esta corrente elétrica começa a falhar. A rede elétrica interna começa a desligar-se. Sentindo esta queda perigosa na voltagem, as suas glândulas suprarrenais carregam no botão de pânico de emergência. Inundam o seu sistema com uma hormona do estresse chamada aldosterona. Esta hormona grita ao seu corpo para procurar e acumular cada molécula de mineral que conseguir encontrar. Esta resposta química desesperada e caótica é exatamente o que faz o seu coração acelerar, o seu peito palpitar e os seus músculos terem espasmos incontroláveis. Então, o que faz naturalmente neste momento de pânico? Procura a sua garrafa de água. Mas é aqui que o tipo específico de água que bebe se torna uma questão de segurança biológica rigorosa. Se estiver a beber água da torneira municipal, é provável que esteja a consumir líquidos tratados com cloro e flúor. Durante um jejum, o seu sensível microbioma intestinal está essencialmente a desligar-se para descansar e reiniciar. Inundar o seu estômago completamente vazio com água clorada pode perturbar profundamente estas bactérias delicadas quando elas estão no seu estado mais vulnerável. Mas há uma ameaça ainda maior escondida à vista de todos. Um verdadeiro assassino silencioso. Água purificada, osmose inversa ou água destilada. Na comunidade científica e médica, esta é frequentemente referida como água morta. É um solvente perfeito e vazio, com absolutamente 0% de minerais, e é ligeiramente ácida por natureza. Quando despeja água morta num corpo em jejum, que já está faminto por eletrólitos, as leis da química exigem equilíbrio. A água vazia deve encontrar minerais para se estabilizar. Por isso, extrai ativamente cálcio e magnésio diretamente dos seus próprios ossos e dentes. Ao beber esta água morta, não está a hidratar-se. Está, literalmente, a forçar o seu corpo a consumir a sua própria estrutura esquelética apenas para sobreviver. Agora que compreende os perigos ocultos da água simples e a crise elétrica que acontece dentro das suas células, como é que protege realmente os seus rins? Precisa de parar de adivinhar e começar a ler o seu painel de controlo biológico. O seu corpo está constantemente a comunicar consigo e só precisa de saber quais os indicadores a vigiar. O indicador mais preciso no seu painel é a cor da sua urina. Um amarelo pálido, tipo palha, é o padrão de ouro absoluto. Significa que o seu oceano interno está perfeitamente equilibrado. Se for cristalina, está fortemente sobrehidratado e a lavar a sua força vital. Se for amarelo escuro ou âmbar, os seus rins estão a gritar por fluido estruturado, não apenas por volume vazio. Depois, deve aprender a distinguir entre a boca seca e a verdadeira sede fisiológica. Quando está em jejum, não está a mastigar alimentos, o que significa que a sua produção de saliva cai naturalmente. A sua boca parecerá seca, mas isso não significa automaticamente que as suas células estejam desidratadas. Para descobrir a verdade, realize um simples teste de turgor cutâneo. Belisque suavemente a pele nas costas da sua mão
e puxe-a ligeiramente para cima. Se ela voltar ao normal imediatamente, as suas células estão maravilhosamente hidratadas. Se permanecer elevada ou cair lentamente, as suas células estão, na verdade, esgotadas. Quando o seu painel de controlo lhe diz que é hora de beber, não pode simplesmente recorrer à água morta. Precisa de criar uma hidratação estruturada. Esta é a fórmula dourada para transformar a sua água num escudo para os seus rins. Comece com uma base de 2 litros de água mineral natural, não água da torneira purificada. A esta base, adicione uma colher de chá de sal marinho de alta qualidade ou sal rosa dos Himalaias. Esta é a sua âncora biológica. Impede que a água passe diretamente pelos rins e retenha dentro dos seus tecidos. Em seguida, adicione uma colher de chá de cloreto de potássio. Esta é a corrente elétrica pura pela qual o seu coração e sistema nervoso imploram. Finalmente, incorpore um suplemento de magnésio de alta qualidade. O magnésio é o lubrificante biológico essencial para mais de 300 reações enzimáticas, garantindo que os seus músculos permaneçam relaxados e completamente sem cãibras. Quando mistura estes elementos, já não está apenas a beber água, está a fornecer química precisa diretamente às suas células. O jejum nunca foi destinado a ser um jogo cego de fome ou um teste penoso à sua força de vontade. É uma arte brilhante da fisiologia humana. Quando finalmente respeita essa química e fornece a estrutura exata que as suas células exigem, o jejum deixa de erodir os seus rins. Em vez disso, transforma-se na máquina de autocura mais poderosa que o seu corpo alguma vez experimentará.